Oi, gente, hashtag Band Rio no ar, o nosso jornal exclusivo feito aqui para as redes sociais da Band para te manter muito bem informado sobre o estado do Rio de Janeiro, mas sem perder tempo, então vamos ao nosso giro de repórteres. E teve operação hoje no Rio que terminou com a prisão do atual secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes. Quem acompanhou tudo de perto foi a Clara Neri. Natasha, esse é um desdobramento da Operação Catarata de julho de 2019, que investiga supostos desvios em serviços e contratos de assistência social envolvendo a Fundação Leão 13, que é muito conhecida por prestar serviços principalmente oftalmológicos à população de baixa renda, através da Prefeitura do Rio e também do Governo do Estado. O objetivo da operação de hoje, da Polícia Civil e também do Ministério Público, era de cumprir 5 mandados de prisão, entre eles do atual secretário de Educação, Pedro Fernandes. A prisão dele era preventiva, mas foi convertida aí para prisão domiciliar depois que ele apresentou um exame testando positivo para a Covid-19. Além dele, também era alvo de prisão a ex-deputada federal Cristiane Brasil por envolvimento nesse esquema fraudulento durante a pasta que ela comandava da Secretaria de Envelhecimento Saudável da Prefeitura do Rio de Janeiro. Outras 3 pessoas foram presas também nesse esquema. E, de acordo com a investigação, os contratos fraudulentos que estão sob investigação, fechados entre 2013 e 2018, teriam custado mais de 120 milhões de reais aos cofres públicos. Mais uma mega operação aqui no Rio de Janeiro, dessa vez contra o roubo de carga. Foram 12 mandados de prisão expedidos e 19 de busca e apreensão, 10 já cumpridos, os presos sendo trazidos aqui para a cidade da polícia, de onde eu falo agora. Uma movimentação de março a setembro desse ano, Natasha, de cerca de 2 milhões de reais só com carga roubada. Então os presos vêm para cá, uma investigação de uma quadrilha que atua na região serrana do Rio, também na Baixada Fluminense. Essa investigação é inclusive de Itaipava, mas os presos vieram para cá e seguem para o sistema penitenciário. Carga roubada, Natasha, chama atenção, mais de 200 quilos de carne, um caminhão de carne vale, por exemplo, 80 mil reais, leite, muitos produtos alimentícios. Mas olha só, quando eles apreenderam dinheiro, o que os agentes encontraram, Natasha? Notas de 200 reais recém-lançadas pelo Banco Central e já estão em mãos de criminosos para lavar dinheiro. E uma outra operação, só que dessa vez da Polícia Civil, junto com o Instituto Estadual do Ambiente, foi atrás de pontos irregulares de despejo de esgoto aqui no estado do Rio de Janeiro. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Andresa Busani. O objetivo da operação era flagrar despejos irregulares de esgoto por parte de condomínios, empresas e casas no Complexo Lagunar de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. As informações partiram de denúncias ao programa Linha Verde do Disque Denúncia. Pelo menos 4 locais foram vistoriados hoje. A operação do Instituto Estadual do Ambiente e da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente deve continuar pelas próximas semanas. Na Barra da Tijuca, um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma. Ele é suspeito de integrar um grupo de milicianos responsável pela exploração imobiliária na Ilha da Gigoia, com a construção irregular de prédios e também o despejo de esgoto nas lagoas. A operação segue em andamento e todos os detalhes você acompanha mais tarde no Jornal do Rio e na tela da Band. E a Justiça suspendeu a volta das aulas presenciais. Igor Dorileu. Após a Justiça do Trabalho proibir o retorno das aulas na rede particular de ensino, o Sindicato das Escolas Particulares afirmou que vai cumprir essa decisão. Com essa determinação, fica definido que as aulas só vão voltar quando os alunos e professores tiverem acesso à vacina contra a Covid-19 ou até que fique comprovado que não há mais risco de contaminação do coronavírus. A multa para quem descumprir essa determinação fica em R$10 mil. Lembrando que o governo do Rio tinha liberado para a próxima segunda-feira o retorno das aulas na rede particular. Já na rede pública, a data prevista era o dia 5 de outubro para aqueles alunos que não têm acesso à internet. E teve motorista passando sufoco aqui no Rio de Janeiro dentro de um túnel.
por conta de um rolezinho de motos. Francine Augusto, conta pra gente essa história. Natasha coloca sufoco nisso, os motoristas assustados saindo ali dos carros dentro do túnel da linha amarela, que ficou interditado por alguns instantes, isso 2h30 da madrugada desta sexta-feira. Ninguém sabia se era uma ação criminosa, o que acontecia, algum acidente, arrastão. Era, na verdade, os motociclistas que participam desses passeios noturnos, os chamados rolezinhos de quinta-feira. A gente recebeu imagens desse momento de apreensão ali dentro do túnel. Na verdade, foram 4 bloqueios ao longo da linha amarela, isso no sentido Barra da Tijuca. Também temos imagens que esse mesmo grupo circulou em outros pontos da cidade, como em ruas de Irajá. Lá em Irajá, a polícia chegou a acompanhar aí todo o trajeto, mas na linha amarela o susto foi grande. E uma nova testemunha pode reabrir um caso de grande repercussão aqui no estado do Rio de Janeiro. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o Carlos Briggs e a Mariana Procópio. Olá, Natasha, olá a todos. Um dos maiores mistérios aqui na história dos crimes do Rio de Janeiro pode estar perto de um fim, gente. Trata-se do caso da engenheira Patrícia Miero, que desapareceu depois de sair de uma festa no Morro da Urca, quando ela chegava na Barra da Tijuca há 12 anos. Pois agora, Carlos Briggs, repórter da rádio Band News FM, teve acesso, conversou com uma testemunha desse crime, que diz o quê, Briggs? Essa testemunha foi muito importante, Mariana e telespectadores, porque ela traz dados novos. Inclusive, era um taxista que passava pelo local na hora do crime, ouviu os tiros, pelo menos 5 tiros de fuzil, dados em direção ao carro da vítima, da engenheira Patrícia Miero. Ele passa pelo carro, depois que ela perde o controle, bate, capota com o veículo, e ele para mais à frente e vê 2 policiais militares tentando tirar a engenheira Patrícia Miero de dentro do carro. Nesse momento eles têm dificuldade, porque ela está presa ainda, as pernas estão, o cinto de segurança prende o tronco inferior, mas aí ele traz um detalhe ainda mais relevante, mais chocante. Ele observa a Patrícia Miero ainda com vida, mexendo os braços numa tentativa de pedido de ajuda. Diante dessa testemunha importante do caso, a gente procurou o advogado de defesa da família, na verdade a acusação do caso, mas que representa a família Miero, Alexandre Dumas, e ele pretende sim reabrir esse processo. A gente lembra que os 4 policiais militares, 2 foram absolvidos e 2 foram condenados por crime de fraude processual, que pega a pena de 3 anos de prisão, mas com essa testemunha a gente pode ter uma reviravolta nesse caso. E o corpo da engenheira até hoje não foi encontrado? Nunca foi encontrado, depois de inúmeras buscas frustradas pela família. Pois é, os detalhes dessa história você vai conferir mais tarde no Jornal do Rio e também no Jornal da Band. Uma criança de 7 anos sofreu queimaduras nas costas após dormir em cima de um aparelho celular. Esse caso aconteceu no último domingo em Cavalcante, na zona norte do Rio. Segundo os pais de Ana Gabriela, ela teria pego o telefone celular da mãe enquanto eles estavam dormindo para jogar um jogo de criança. Mas ao acordarem e encontrarem a menina, os pais disseram que viram nas costas dela, próximo à lombar, a exata marca do aparelho de telefone. Eles disseram que esse telefone não estava ligado na tomada e que a menina acordou sem sentir muitas dores, mas que ao longo do dia a marca foi ficando escurecida e ela começou a ter dificuldades para andar. Os pais não levaram a Ana Gabriela no hospital por medo de contágio aí da pandemia de coronavírus, porque eles também moram com os avós da menina, que são grupo de risco. Procurado, o fabricante ainda não informou por que isso aconteceu, mas já entrou em contato com a família e esse celular foi levado para análise, para aí sim eles tentarem descobrir o que causou essa queimadura na Ana Gabriela. A gente vem acompanhando aqui no hashtag Band Rio a situação da montanha de escória lá em Volta Redonda, no sul do estado do Rio de Janeiro. Esse material, ele é um resíduo da produção do aço feito pela CSN. Só que os moradores ali da região reclamam que vem tendo problemas de saúde por conta dos resquícios que ficam no ar dessa montanha de escórias. A Juliana Neves foi acompanhar essa situação lá e nos conta os detalhes. Natasha, no início do mês, o STF aceitou o requerimento do Ministério Público do Estado do Rio para limitar a altura das pilhas de escória da CSN aqui em Volta Redonda, no sul do estado. Essa escória, na verdade, é o resto, é o que sobra da produção de aço dentro da usina, dentro da CSN, que fica aqui na cidade. Essas pilhas, elas deviam ter no máximo 4 metros de altura, porém atualmente
elas têm mais de 20. Esse pátio existe há cerca de 40 anos aqui na cidade. Nos últimos 10, vem causando cada vez mais transtornos para os moradores. É que o pó nessa escória, ele acaba parando dentro das casas. As pessoas estão respirando esse pó que é composto por uma espécie de material metálico que chega a grudar nos ímãs quando o ímã se aproxima desse material. Desde 2018, o Ministério Público do Estado move uma ação contra a CSN, contra a Rascom Metals, que é a empresa que opera o pátio onde a escória é depositada, e também contra o INEA, o Instituto Estadual de Ambiente. O INEA é citado nessa ação porque o Ministério Público entende que o órgão falhou na fiscalização e acusa o INEA de inércia neste caso, Natasha. E o aumento dos preços da cesta básica, hein? A situação tá tão complicada que o Procon agora tá de olho nesses aumentos abusivos, Alexandre Tortoriello. Olha, o arroz tem levado a fama, né? Até desbancando o Lobo-Guará aí como o rei dos memes na internet. Mas pelo menos aqui no Rio de Janeiro, quem tem subido mais, segundo a avaliação do Procon, é o óleo de soja, alta que chega a 60% em alguns casos. Alguns supermercados chegaram a ser autuados pelo órgão. Além de o Código de Defesa do Consumidor proteger o cliente contra variações repentinas no preço, também tem uma lei estadual que proíbe aumentos não justificados durante a pandemia. E o Procon tem se baseado nessa lei para autuar supermercados que não estão conseguindo comprovar a razão por esses aumentos. De qualquer forma, a variação do dólar influencia, problemas na safra do arroz e também a demanda que tem crescido, já que muita gente agora está em casa e consumindo mais dentro de casa, consumindo mais gêneros alimentícios nos supermercados. A gente fala sobre isso hoje às 10:50 no Jornal do Rio e às 7:20 no Jornal da Band. Espero lá! E assim a gente encerra o nosso hashtag Band Rio de hoje, mas fica ligado porque tem muita informação também lá no nosso Twitter e no Jornal do Rio às 10:50 da noite, na tela da Band com transmissão ao vivo aqui no YouTube também. Até semana que vem, gente!